Bem-vindo! Bem-vindo a Ressuscitando Relacionamentos. Eu espero que hoje é um bom dia para você. Num outro vídeo, eu mostrei para vocês uma ilustração chamada A Personalidade do Discípulo. Essa ilustração nos mostra o que acontece dentro de nós quando nós tentamos viver a vida cristã. E eu gostaria de acrescentar um pouquinho a esse desenho para você hoje à tarde. Porque eu acho que eu sei o que você está pensando. Você está pensando, mas Wanda, eu sei o que eu estou fazendo errado. Eu sei o que eu quero fazer. Mas eu não posso fazer. É muito difícil. Lembra que Paulo também falou isso em Romanos 7, que ele fala que ele tenta fazer o bem, mas é difícil. Então, Jesus Cristo sabe disso. Mas no desenho da personalidade do discípulo, bem no meio, nós achamos nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessa seus pecados, reconhece que Jesus Cristo veio ao mundo morrer, ressuscitou, para que nós podemos ter a vida eterna com Deus, algo acontece. Jesus disse para os discípulos que quando ele saiu deste mundo, ele ia mandar para eles o Consolador. Então acreditamos que um crente tem o Espírito Santo vivendo dentro, a gente fala do seu coração, mas ele não só reside no coração, ele reside nos pensamentos, na mente, em nossa vontade e dentro das nossas emoções. Ele toma conta enquanto a gente deixa. Ele toma conta de tudo, de toda a nossa personalidade. Então, aquela pessoa natural, só pense em si mesmo. Quantas vezes você já falou? Eu sou assim. Foi assim que Deus me criou. Se você não gosta da minha pessoa, se você não gosta do jeito que eu sou, então, esse é o problema. Você já falou alguma coisa assim? Você já falou, Deus me criou assim. Agora eu quero que você lembre. Deus criou homem e ele disse que foi bom. Mas aquela natureza que você está mostrando, que é agressiva, que dá uma confusão, que é cheia de raiva, aquela atitude que só pense em você mesmo, ou está tudo ferido, cheio de desejos. Essa natureza que você está se defendendo, realmente você está certo. É sua natureza. É sua natureza natural. É sua natureza carnal, a gente chama. Por quê? Porque ele vem da carne que foi corrupto pelo Satanás. Então, sua natureza natural, sua natureza carnal,
exatamente o que você está falando. Mas não foi assim que você foi criada. Você foi criado para servir e comunicar com Deus. Lembra disso? Então, quando a gente pensa numa pessoa carnal, que está vivendo na sua natureza natural, nós pensamos na pessoa que está pensando em si. Ele está pensando somente em si no primeiro lugar. Então, nesse desenho, nós podemos colocar o número 1 bem no meio, assim. Então, assim, isso representa a pessoa natural, do jeito que somos. Nós somos assim, nós somos exatamente isso. Isso é nossa natureza, de nos defender, de lutar para nossos direitos. Isso é nossa natureza. Então, nós colocamos esse número 1, mas o espírito morto. Mas quando a pessoa aceita Jesus, como eu estava falando, vem o Espírito Santo para morar naquele lugar. E com isso nós podemos dizer com Paulo: sou crucificado com Cristo. Não é mais eu que vivo, mas Cristo quem vive em mim. Então, nós podemos pensar nesta pessoa como uma pessoa que está vivendo uma vida crucificada com Cristo. Então, no meio nós colocamos a cruz. Nós podemos apagar aquele número 1 e colocamos a cruz. Agora presta atenção nesta cruz que nós colocamos no meio do círculo. Nesta cruz, bem no meio, fica pendurado nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. Quer dizer que nós podemos colocar tudo isso na cruz com Cristo. Quer dizer que nós podemos aproveitar o poder divino de Jesus para fazer o que nós devemos fazer, de acordo com os princípios bíblicos que nós aprendemos. Então, eu estou relembrando mais uma vez, porque eu acho que eu já falei isso pelo menos uma vez, que você pode fazer. Você pode fazer o que você sabe que é certo fazer, porque você tem à sua disposição o poder do Cristo ressuscitado. Agora você me pergunta, Wanda, exatamente como isso funciona? Eu vou te falar um exemplo. Vamos dizer, nós vamos pensar numa senhora chamada Ana. Ana e seu esposo Silvio. Silvio é um homem trabalhador, ele trabalha até demais, às vezes 2 empregos, porque ele quer tomar conta da sua família, providenciar o que eles precisam. Então, quando o Silvio chega em casa, ele está cansado, ele não quer sair para lanchar, ele não quer receber visitas em casa, ele só quer assistir uma televisão e dorme. Agora, Ana também trabalha meio período no dia. Ela cuida bem da casa dela, ela cuida dos seus filhos, ela toma conta de tudo que pertence à casa e à família e ela faz o trabalho bem. Mas, quando o Silvio chega em casa, ela quer conversar com ele. Ela quer contar para ele alguma coisa que aconteceu no dia. Ela quer sentar juntos, ela quer sair um pouquinho, conversar com ele. Quando o Silvio vem para casa e não dá atenção para ela, ela começa pensando:
Silvio não me ama mais. Suas emoções dizem frustração. Ela fica até meio deprimida. Ela fica triste. E ela começa pensando, então, isso talvez estamos no fim do nosso casamento. Nosso relacionamento não tem nada mais. E o desejo dela é mais e mais ficar perto, ficar junto com Silvio, e cada vez isso não ajuda nada. Agora, no serviço da Ana, quando ela está trabalhando, tem um rapaz, Damião. Esse rapaz perdeu a esposa 2 anos atrás. Ele está sozinho também, ou ele está sozinho. No serviço da Ana, tem um senhor chamado Damião. Damião é viúvo, ele está sozinho. E no serviço, junto com Ana, ele gosta de conversar. Ele também quer compartilhar alguma experiência com alguém, e Ana escuta bem tudo que ele fala. E ele acha que ela tem um bom senso de humor. Ela conta cada experiência engraçado e eles gostam de conversar. Agora, um dia, o Damião está saindo para almoçar. Ana está levantando da mesinha dela e ele disse: vem almoçar comigo. E ele disse: vem almoçar comigo. Ana está pensando: nossa, que homem agradável. Ou que homem atencioso. Elas começam a desejar aqueles momentos de conversação, de comunhão. As emoções dela ficam mais alegres quando ela está conversando com Damião. Ela fica um pouco apertada no coração quando ela sabe que eles vão almoçar no mesmo tempo, no mesmo horário. Então, tudo o que está acontecendo com essas 3 pessoas é baseado na mente, na vontade e nas emoções. Sabemos claramente o que poderia acontecer. Porque quando nós começamos pensando, realmente suponhando, quando começamos a deixar os pensamentos bater em nossas cabeças, sem fundos ou com fundos, né? Isso é perigoso, porque daí atrai nossas emoções. E nossas emoções ficam mudando. Nós podemos ficar frustrados, nós podemos ficar entusiasmados, nós podemos ficar alegres, nós podemos ficar tristes. Mas tudo é influenciado dentro de nós, pelos nossos pensamentos, nossa vontade e nossas emoções. Então, o que acontece? Agora, quando Silvio chega em casa, tudo cansado, ele sabe que ele está tentando tudo que ele puder para cuidar da família. Mas a Bíblia também disse para Silvio: você deve amar a sua esposa. É bom que ele pergunta de vez em quando: eu estou mostrando amor para Ana? Ana, frustrada
com o estado do casamento e o relacionamento com Silvio, ela começa gostando. Ela começa gostando a atenção do Damião. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que lembrar que a Bíblia fala que nós devemos respeitar nossos maridos. Em vez de pensar em o que ela não está recebendo, ela tem que pensar no seu dever. Seu dever é ajudar seu esposo, respeitar seu esposo. Então, ela precisa começar fazendo uma pergunta para ela mesma: eu estou cuidando? O que eu posso fazer? O que ele está passando e pensando? Em vez de pensar em si mesmo, ela tem que procurar a saber o que ele precisa também. Então, os pensamentos vão em outra direção. Lá no serviço, quando o Damião pergunta: vamos almoçar? Ana tem que pensar e lembrar. E lembrar de tal forma que ela muda a vontade dela, que ela controla as emoções e muda a vontade de passar esse tempo junto com o Damião. Ela pode convidar outro colega de trabalho para almoçar junto. Ela pode simplesmente dizer: não, eu tenho que fazer outra coisa. Ela pode falar: meu esposo não ia gostar disso muito. Quando nós pensamos em o que está acontecendo, que nossos pensamentos, nossa vontade e nossas emoções ficam no meio, numa balança, podemos dizer. Nós temos Deus e o caminho certo, que a gente sabe que o que é certo, e nós temos Satanás aqui embaixo, sempre puxando, sempre querendo nos levar para a ação mais egoísta, para a ação que mais é influenciado pelo mal do que o bem. Então, todos nós temos que analisar que tudo que estamos passando, tudo que estamos pensando, passa nesta luta entre esses dois pontos, né? E nós podemos analisar. Então, na hora, quando um pensamento vem, e você sabe quando aquele pensamento é bom ou mal. Bom, se você não sabe, isso é outro assunto para outro dia. Mas você sabe, muitas vezes, quando uma tentação vem, quando uma frustração vem, você sabe que é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Está na hora de pedir a ajuda de Deus, de pedir aquele poder, pedir a sabedoria, pedir a unção de Deus para ajudá-lo naquele momento de fazer uma outra escolha, pensar um outro pensamento, fazer uma outra análise, de mudar aquela emoção. A Bíblia diz que vamos levar cativo todos os nossos pensamentos. A Bíblia diz: guarda o seu coração, porque daí vêm os assuntos da vida. Então, por isso,
eu gosto tanto desse desenho, porque ele nos mostra que tudo que está acontecendo em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, está sob o controle de Deus e pode ser sob o controle de Deus. E que nossa personalidade foi criada exatamente para viver a vida que Deus quer de nós. E que nós, através do Espírito Santo, nós temos esse poder. Nós vamos, no futuro, falar mais sobre nós podemos falar mais sobre algumas técnicas, algumas coisas que nos ajudam de fazer essa escolha. Mas é muito importante de entender que você tem o poder e que o poder está disponível de fazer aquilo que Deus quer que você faça no seu relacionamento, no seu casamento. Então, vamos pensar na personalidade e a personalidade da pessoa crente, cheia do Espírito Santo. Então, até a próxima.